Olá a todos, bem-vindos ao programa Leituras no Ecrã, um programa feito como extensão das atividades do Clube de Leitura da Universidade Fernando Pessoa, feito no Laboratório de Televisão da UFP. O meu nome é Renato Ferreira, sou docente nesta universidade e serei ao longo dos próximos minutos o anfitrião deste episódio número 1 de um programa que pretende ser um espaço de reflexão e promoção a essa atividade que desejavelmente deve ser prazerosa, a leitura. Aqui, os protagonistas serão sempre os livros e os vastos universos que eles nos permitem visitar, seja na ficção ou na não-ficção. Mas também teremos convidados, sempre especiais, para conversarem connosco. E por falar dessa divisão entre ficção e não-ficção, temos hoje como primeiro convidado em estúdio alguém que vai falar comigo e convosco sobre até onde vai essa ficção. Será que ela se limita à literatura? Ou anda estranhamente a invadir territórios, digamos, algo perigosos para a saudável convivência entre todos nós que constituímos, no fundo, a família humana? Conversamos hoje com o professor catedrático da Universidade Fernando Pessoa, Rui Estrada. Muito obrigado pela sua presença, professor Rui Estrada. Muito obrigado, Renato. Para onde é que anda hoje em dia a ficção e que se calhar não devia andar? Muito bem, Renato. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que é um gosto estar aqui consigo a conversar no âmbito deste programa. Obrigado. E para ir à sua questão, que de certa forma também já está presente na sua apresentação, eu começaria por dizer que havia um crítico e um poeta inglês do século XVIII que se chamava Coleridge, que estabeleceu aquilo que ele disse que era o princípio da ficção. Ele em inglês dizia the suspension of disbelief. Portanto, a suspensão da descrença. Porquê é que é importante a suspensão da descrença quando lemos o livro, quando vemos uma série? Porque, na verdade, aquilo não está a acontecer. Na verdade, aquilo é ficção. E a questão é esta. Quando nós lemos um clássico, quando lemos o Homero, quando lemos a Ilíada, quando lemos um clássico português como Os Maias, Sim. quando lemos um clássico russo, agora não se pode falar nos russos, mas eu vou falar, quando lemos um clássico russo como a Ana Karenina, quando vemos uma série, para que isto fique mais claro até para os jovens que nos estão a ouvir, como Sim. A Guerra dos Tronos, aquilo não está a acontecer. Aquilo não está a acontecer, mas, na verdade, nós imaginamos que aquilo que está a acontecer, daí a suspensão da descrença. Nós acreditamos naquilo, embora aquilo seja uma história, embora aquilo seja uma ficção. E é justamente à luz deste princípio, da suspensão da descrença, de nós acreditarmos naquilo, que nós nos emocionamos, que nós nos comovemos com aquelas histórias. Quase como que numa realidade paralela à que nos rodeia. Claro, e esse é o princípio estabelecido por este poeta inglês. Esse princípio da ficção, essa suspensão da descrença, nós não acreditamos. Ora, o que é que está a acontecer hoje, curiosamente, Renato, e num certo sentido dramaticamente? É que essa suspensão da descrença deve ocorrer, na verdade, quando nós vemos a Guerra dos Tronos, deve ocorrer quando nós lemos a Ilíada, quando nós, quer dizer, estamos perante uma obra ficcional, seja ela qual for e de que natureza for. Exato. Agora, não pode ocorrer, nós não podemos suspender a descrença, pelo contrário, temos que ser críticos, temos que ser céticos, temos que estar atentos quando isso não acontece na ficção. Exatamente. E o que é que vemos hoje à luz, e isso é na verdade, também por isso é que tenho o gosto em estar aqui a debater isto consigo, é um tema que eu trato nas minhas aulas, o que é que nós vemos hoje em domínios que naturalmente não são domínios da ficção, são domínios da vida real. Vemos em que as pessoas parece que aplicam esse princípio da ficção a temas, a tópicos da vida real. Portanto, e isso, no fundo, é a minha maneira para introduzir aquilo que é a pós-verdade. A pós-verdade, palavra cunhada pelo dicionário de Oxford em 2016, e 2016 não é aqui um ano inocente, na verdade, porque em 2016 é quando o Presidente Trump é eleito. Exato. E quando ocorre o Brexit, e que basicamente o que o dicionário de Oxford diz é os factos são menos interessantes e são menos persuasivos, os factos, as evidências, do que aquilo que são as emoções ou do que aquilo que são os estados da alma para que as pessoas acreditem numa determinada coisa. Exato. Está a ver, Renato, a própria ideia de emoções e a própria ideia de estados de alma é da ficção. Eu comovo-me com uma personagem
da Guerra dos Tronos. Eu quero que aquela personagem, identifique-me com aquela personagem. Mas aquilo não está a acontecer. Exatamente, mas também há provas de que essas fake news e a desinformação que nos rodeia têm esse caráter emocional muito mais forte que fazem com que as pessoas queiram consumir esse tipo de informação. Exatamente, mas por isso é que se pode falar aqui de uma transição, em muitos casos dramática, desse princípio mais emocional, que contraria as evidências, que contraria o conhecimento, que contraria o registro factual, que deve ser o nosso registro, digamos assim, da realidade, o nosso registro do cotidiano. Esse registro mais emocional está a tomar conta daquilo que vai para além da ficção. Claro. Portanto, nós temos que ser claros quanto a isto. Trump não ganhou as eleições. O Obama não nasceu no Quénia. A Catarina Martins não tem um relógio de 20 milhões de euros. Quer dizer, portanto, o que é que isto significa? Por muito que isto possa ser atrativo, que isto tivesse acontecido, não é? Isto, na verdade, não aconteceu. E, portanto, não tendo acontecido, a única maneira de nós podermos... Aqui não podemos suspender a descrença. Claro, pelo contrário, nós aqui temos que estar atentos às evidências e a única maneira de nós contrariarmos isto é estarmos atentos às evidências que há sobre estes assuntos. E deixe-me só dizer isto, Renato, não deixa de ser curioso que, passado tanto tempo e até depois daquela invasão absolutamente sinistra do Capitólio, que no dia 5 de Abril, acho que não estou enganado quanto à data, o Trump, no dia 5 de Abril, agora, deste mês, deste 2022, ano, sim. Trump, perante um painel de historiadores, tenha dito: eu perdi. Quer dizer, mas eu perdi agora, passado este tempo todo, percebe? Portanto, claro que nós nunca sabemos o que é que vai na cabeça do Trump e se eu perdi agora no dia 5 de Abril é mais uma estratégia para uma coisa qualquer. Como no caso do que eu falei há pouco, do birtherism. Birtherism é uma teoria da conspiração, uma ficção, mas da vida real, meu caro. Portanto, uma coisa perigosa. Sobre Obama nasceu no Quénia. Qual era aqui a questão do Obama ter nascido na Quénia? É que, a ser verdade, era inelegível enquanto Presidente dos Estados Unidos. Sim, e temos de estar muito atentos a essas teorias da conspiração. Daqui a pouco já vou perguntar ao professor Rui Estrada, nosso primeiro convidado deste Leituras no Ecrã, que estratégias de análises críticas podemos ter nós, enquanto cidadãos comuns, para nos defendermos dessa ficção que está onde não deve estar. Isso mesmo. Mas para já, vamos à nossa primeira rubrica deste episódio número 1 do Leituras no Ecrã. Vamos à rubrica Ler na Biblioteca, hoje da autoria da professora Andreia Galhardo. A obra, Uma História da Leitura, de Alberto Manguel, editada em Portugal pela Presença, torna mais rico e mais diversificado o acervo bibliográfico das nossas bibliotecas. Podes requisitá-la aqui, ou requisitá-la, ou lê-la aqui, e iniciar um percurso à volta da leitura, do ler e do leitor. O leitor é justamente o personagem desta obra. Passo a citar. É o leitor que lê o sentido. É o leitor que tem de atribuir significação a um sistema de signos e, em seguida, decifrá-los. Mangual descreve ainda que toda a escrita está dependente da generosidade do leitor. Ora, esta é uma obra repleta de surpresas, apresentadas com um tom muito bem disposto, e começa, por exemplo, com um capítulo intitulado A Última Página. Aprende-se muito nesse tom solto do autor, nomeadamente, para dar um exemplo, sobre a história dos óculos e das lunetas, símbolo do prestígio da leitura, como sabemos, mas também dos seus excessos. Para mim é uma referência a não perder. Foi a rubrica Ler na Biblioteca com a professora Andreia Galhardo, a quem também agradecemos. Voltamos ao estúdio, à conversa com o professor catedrático da UFP, Rui Estrada. Há pouco disse que lhe ia colocar essa questão e vou fazê-lo agora. Que postura nós devemos ter perante essa realidade da pós-verdade que se calhar nos está a invadir? Só uma aí, Renato, que é estar do lado da evidência e estar do lado dos factos, estar do lado da ciência. Claro que quando nós dizemos isso, há sempre um argumento, que é um argumento falicioso, que é dizerem-nos ciência pode falhar, os factos podem falhar,
ou o conhecimento pode falhar? Claro que sim. Mas a minha questão, quando me colocam essa questão, eu devolvo a questão, quer dizer, qual é a alternativa? Claro. Não é? Evidentemente que a ciência pode falhar, a ciência é muito escrutinada, é escrutinada inter pares. Portanto, na verdade, qualquer coisa que possa falhar, qualquer teoria que possa falhar, será mais à frente descoberta, será revista, etc. O conhecimento é assim que funciona. Aproxima mais da verdade. Não há alternativa, não há alternativa. E, portanto, o que eu digo muitas vezes aos meus alunos, e disse novamente este ano, é qual é o lado de que nós estamos? Estamos do lado das instituições que produzem conhecimento, estamos do lado das universidades, estamos do lado importantíssimo aqui entre nós, da imprensa livre, que é a maior divulgadora de acontecimentos e a que chega a mais longe. E está ainda bem, na moda, o fact-checking também é importante. Exatamente, mas mesmo a imprensa livre está sob ataque. Aliás, não deixa de ser curioso que os populistas que nós conhecemos, damos o exemplo daqueles, é sempre esse exemplo que nos ocorre, não é? Mas tanto o Trump como o Bolsonaro têm essa tendência para atacar a imprensa livre. Porquê? Não querem moderação, não querem filtragem, não querem correção. Isso é que é fundamental. E isso é o papel de quê? Das instituições que produzem conhecimento. Instituições em sentido geral, os departamentos científicos, as universidades, os cientistas, a imprensa livre, etc. É aqui que nós temos de confiar. Dizerem que estes próprios... Esses gatekeepers, exatamente, que mencionou, são, no fundo, os filtros que nós devemos ter como autoridades para nos guiarmos neste mundo de oceano de informações. Não há alternativa, sim. Renato, mesmo que admitamos, e isso acontece, somos humanos, teria necessariamente que acontecer, que possa haver aí engano. Não estou a dizer engano no sentido intencional, exato, mas estou a dizer que possa haver um engano, Não se... A pandemia é um exemplo paradigmático sobre isto, quer dizer, não é possível saber em 20 de março de 2020 sobre o vírus o que se sabe hoje. Não é possível. E, portanto, estar a dizer que houve informações que tiveram de ser retificadas faz parte do curso natural da ciência. Não é? Agora, a alternativa a isto o que é? É uma elaboração, uma ficção, um negacionismo, o dizerem-nos a pós-verdade, a desinformação. Portanto, do meu ponto de vista, e respondendo diretamente à sua questão, sim. Nós temos que estar do lado do conhecimento, admitindo que não há conhecimento que seja infalível. Claro. Mas nunca houve, nem nunca haverá, exato, enquanto o mundo for povoado de humanos ou da família humana, ali como o Renato dizia no início. Exatamente. Estamos à conversa com o professor Rui Estrada, no primeiro episódio do Leituras no Ecrã, um programa que eu espero que possa acompanhar todos os meses. Vamos agora para um pequeno apontamento exterior, uma segunda rubrica, desta vez da autoria do professor Álvaro Cúria, que nos vai sugerir, dentro da não-ficção, 3 obras literárias para nossa leitura. Assinala-se em 2022 o 77º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que assinalou também o fim do Holocausto. Trazemos 3 propostas de leitura de não-ficção. Começamos com esta novela gráfica, Maus, da autoria de Art Spiegelman. Vamos ter aqui o relato de um sobrevivente de um campo de concentração, o pai do próprio autor. Através de desenhos fortes, com uma linguagem bastante incisiva e dura, o autor consegue nos envolver de forma a sentirmos o horror que foi a vivência desta realidade. Pelo contrário, estamos hoje em 2022, mas as ameaças parecem mais presentes do que nunca. Madeleine Albright, a secretária de Estado dos Estados Unidos da América, a primeira mulher secretária de Estado dos Estados Unidos, entre 97 e 2002, traz-nos este fascismo, um alerta. Madeleine Albright, ela própria fugiu do Holocausto, depois fugiu da invasão da Checoslováquia por parte, na sua terra natal, portanto, para os Estados Unidos, e traz-nos um alerta, precisamente como o livro diz, comparando os erros do passado com algumas ameaças do presente, um livro de não-ficção fundamental. E, finalmente, um dos livros mais lidos no mundo inteiro, com certeza que o livro para jovens mais conhecido
por todos nós. O Diário de Anne Frank encontra a sua versão definitiva 75 anos depois do seu lançamento original. Aqui nesta edição nós vamos encontrar uma cronologia, mapas, uma biografia dos vários habitantes do anexo de Amsterdão e, enfim, todos nós conhecemos o desfecho desta trágica história desta adolescente holandesa. Ficam assim 3 propostas de não ficção para aprendermos um pouco mais sobre o Holocausto. Muito obrigado ao professor Álvaro Cúria pelas sugestões literárias. O livro Diário de Anne Frank, também já um clássico da literatura. Por falar em clássicos, professor Rui Estrada, para o final da nossa entrevista /conversa neste primeiro episódio do Leituras no Ecrã, por onde é que o professor Rui Estrada pessoalmente começou em termos de clássicos? Conte-nos um pouco o seu percurso. É uma retrospectiva difícil de fazer, Renato. Eu sempre fui mais leitor, na verdade, e digo isso, quer dizer, sem nenhum problema. Sempre fui mais leitor de prosa, sempre fui mais leitor de romances do que leitor de poesia. Igualmente, também, partilho isso com quem nos está a ver. E há uma época que me interessa particularmente, e eu até havia uma professora de estudos clássicos na Universidade de Coimbra que dizia que tudo começa e acaba nos gregos, na verdade, dizia ela, não é? Talvez seja exagerado, mas na verdade há muitas coisas que começaram nos gregos. Sim. E há uma literatura fascinante do ponto de vista da literatura antiga que está relacionada não só com 2 obras, que são 2 obras absolutamente extraordinárias, são as obras de Homero, portanto, da Guerra de Troia e depois do regresso de Ulisses, e as próprias tragédias gregas também. As tragédias gregas também nos ensinam muito. Estou-me a referir, por exemplo, ao ciclo a famosa história do rei Édipo e depois dos próprios descendentes do Édipo, etc., e tudo aquilo que aconteceu. São histórias absolutamente fascinantes. E lá está, Renato, voltando ao começo da nossa conversa, exato. Aí sim podemos suspender a descrença, porque nada daquilo aconteceu, na verdade. Exatamente. Mas é justamente, necessitamos disso para que gostemos tanto daquelas histórias, para que nos comovamos com aquelas histórias, para que aquelas histórias nos ensinem alguma coisa. Como é que nós, e isto é extraordinário, e os gregos também falavam disso, havia um filósofo grego que era Aristóteles que nos dizia isso, ou que trabalhava essa questão, como é que nós podemos emocionar-nos ao ponto de chorar, e às vezes chorar copiosamente, a ver uma coisa que simplesmente não existe e não aconteceu. Isto é absolutamente extraordinário, isto é literatura, isto é ficção. Não é? E só é possível porque, na verdade, nós estamos ali, as nossas emoções estão ali a trabalhar quando lemos um livro, quando vemos um filme, quando vemos uma série, num ambiente seguro. Não é num ambiente de guerra, em que estão a bombardear os nossos prédios ou os nossos apartamentos, como está a acontecer agora, infelizmente, na Ucrânia. É vermos essas histórias a acontecer, identificarmos com essas histórias, acreditarmos que aquilo está a acontecer, as nossas emoções começam a trabalhar, podemos irritar-nos, podemos chorar, etc. Mas tudo aquilo é ficção. Não é? E isso é extraordinário e isso, digamos que é o que de mais extraordinário tem a ficção. Portanto, até é um bocado espantoso quando as pessoas dizem eu não leio, ou não vejo filmes, ou não isto ou aquilo, porque isto é o mais extraordinário que nós temos. Não é o mais extraordinário que nós temos, mas é uma coisa extraordinária na nossa vida, de facto, essa possibilidade de nós nos comovermos, de nós nos... quer dizer, na ficção, de termos essa capacidade de nos comovermos sem nada nos acontecer. Exatamente. E isso que vamos buscar à ficção, essa vivência da emocionalidade, é depois construtiva e edificante para a realidade em si, como um todo, certamente. Naturalmente, mas sempre tendo em atenção que essa emoção não pode ser transportada para aquilo que é a definição, desculpe insistir nisto, mas para aquilo que é a definição do dicionário de Oxford da pós-verdade, que é dizer, mais uma vez, eu acredito nisto, ou isto é verdade, porque está mais relacionado com aquilo que é a minha vida, ou mais relacionado com aquilo que é a minha perspectiva. Não, isto é verdade porque é evidente, ou é mentira porque não é evidente. Aqui temos que ser... Aqui temos que ser exatamente ao contrário daquilo que dizia o Coleridge. Aqui temos que ser críticos, temos que ser atentos e temos que acreditar no conhecimento e na evidência. Com este alerta do professor Rui Estrada, a quem eu muito agradeço. Muito obrigado também, Renato, foi um gosto de estar aqui. No primeiro episódio do Leituras no Ecrã, o professor Rui Estrada foi o primeiro convidado do nosso Leituras no Ecrã. E assim aconteceu o primeiro Leituras no Ecrã. Espero que tenha gostado desta primeira viagem deste programa que pretende ser uma casa dos livros, da leitura e de todas as reflexões, esperamos nós,
construtivas para todos aqueles que ou já gostam de ler e querem um espaço de debate e sugestões, mas também para aqueles que querem explorar mais aquilo que a leitura permite. E ela certamente permite-nos crescer interiormente para que possamos ser cada vez mais neste mundo que somos e no mundo que nos rodeia. Eu sou o Renato Ferreira, foi um prazer ter estado na companhia do professor Rui Estrada e na sua. Contamos consigo no próximo episódio do Leituras no Ecrã. Até lá, boas viagens também com a ajuda dos livros. Fique bem.